Olá, alunos, vamos para mais um assunto de física para concursos, tá? Estou aqui falando sobre deslocamento escalar, né? Hoje vamos entender o que diabo é o deslocamento escalar e a distância percorrida, tá? Então, vamos lá. São tipos de assunto da física que são assuntos fáceis, mas que o candidato ele pode se enrolar por alguns conceitos. E física, né? Para quem está estudando para perito, né? Perito das polícias civis, bombeiro militar já vi cair para o bombeiro militar do Amazonas o conteúdo de física, tanto para oficial, não lembro se caiu para soldado, mas é muito importante física para esses tipos de cargo. PRF, galera, PRF também cai muito, principalmente quando se trata de de cinemática, né, que é justamente o que estamos tratando aqui, é o subassunto de cinemática. Também cai para perito da PF, tá? Então, perito PF cai muito esse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos avançar aqui. Unitaú, Unitaú São Paulo, né? O móvel parte do quilômetro 50, então vamos lá. Primeira dica do professor, desenha, galera. Quando se trata de física, você desenha a sua vida. Não desse jeito que o professor está desenhando, né? Parece que ele está perdendo a coordenação da vida. Olha só, desenha aqui, ó. Nem ficou legal, mas vamos continuar, não vou mudar não. Ó, quilômetro 50, então imagine que você está numa rodovia, tem uma placa aqui, ó. Uma placa aqui, quilômetro 50, então 50 km. Né? Indo até o quilômetro 60. Tem outra placa aqui, ó, quilômetro 60 km. Onde, ou seja, na placa de 60 km, né, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. Ou seja, ele mudou o sentido do movimento, né, mudou, e voltou para a placa de quilômetro 32. Ó. Desenhei uma placa de quilômetro 32 aqui. 32 quilômetros. Né? O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, aí vamos lá pensar. Primeiro passo é entender. Deslocamento escalar, galera, quando a física fala em deslocamento escalar, pode ter certeza que ela está considerando distâncias negativas e distâncias positivas. Então, se num exercício de deslocamento escalar você encontrar resultados negativos, não estranhe. Nem tão pouco ali resultados positivos, tá? Menos 18 km, menos 30 km, menos 13 km, menos mais 18 km, mais 25 km, mais 200 km. Não estranhe. Então, deslocamento escalar considera o sentido, tá? Se o sentido é negativo, se o sentido é positivo. Tranquilo, né? Agora vamos lá. Ele está falando de um móvel, né? Ou seja, um móvel, sei lá, um automóvel, uma pessoa, não sei. Vou colocar aqui um móvel. Um móvel aqui, um carro bonito. Colocar uma roda aqui, aro 15, né? Beleza. Aí fala o seguinte: o móvel parte do quilômetro 50 indo até o 60. Então, do quilômetro 50 até o 60, ele partiu daqui. Né? Desenhando, lembrando que o desenho é muito importante para você visualizar a questão, né? Chegando aqui, ele volta. Ele quer saber o deslocamento, né? Quando ele volta, ele vem para cá, ó. Ele vem justamente para a placa de número de 32 km. Então vamos lá. Se o móvel está aqui, né? Se ele parte desse ponto, tudo que está à esquerda dele se considera deslocamento negativo. Tudo que está à direita se considera para a física deslocamento positivo, correto? Então vamos entender aqui. Se ele estava aqui, ele foi para o quilômetro 60 e voltou para 32, esse 60 aqui já se perde. Né? Olha só, ele fez esse deslocamento aqui, mas depois anulou. Ele voltou para 32. Nesse caso, basta fazer a fórmula de deslocamento escalar, que é justamente isso aqui, ó. Deslocamento escalar é justamente a distância final, que eu vou chamar de D2, pode ser DF, tem alguns livros que colocam até delta 2, tá? Ou seja, é onde o carro parou, onde o papagaio parou, onde o cachorro parou, onde o maratonista parou, geralmente são questões parecidas. E isso tira
o ponto inicial, que é justamente os 50 km. Né? Então, D1. Né? Agora, substituindo, o deslocamento escalar vai ser aqui, ó, os 50 km, né? Menos os 32 km que foi para onde o móvel parou, justamente onde ele parou. Tudo que ele andou aqui ficou no passado, né? Ou seja, se é deslocamento escalar, é sentido negativo ou sentido positivo. Se ele finalizou no lado negativo, então é esse ponto final que será considerado. Então vai dar quanto aqui? Se você for resolver isso, vai encontrar 18 km. É 18 mesmo? É 10, 2, 8. Aí aqui fica 4, 3, 1. Tá. 18 km. Só que lembra que eu falei? Ele está na posição esquerda de onde o móvel iniciou a trajetória dele, iniciou o caminho dele, o percurso. Nesse caso, o 18 é o que? Negativo. Então, onde tem nas alternativas o 18 negativo, é uma alternativa bem valiosa. Pode ser que esteja certa. Tá? Então, nesse caso, a letra C e a letra D. Tranquilo. Então, deslocamento escalar é isso. Encontramos deslocamento escalar, que nas questões consideram realmente deslocamentos negativos ou positivos. Agora vamos para a distância efetivamente percorrida. Distância percorrida. Essa distância percorrida já lembra do maratonista. O maratonista, ele nunca vai chegar a dizer assim, poxa, hoje eu corri menos de 18 km, hoje eu corri menos de 20 km. Não existe para ele. Se a questão fala distância percorrida, ele quer saber realmente todo o percurso que ele fez. No caso aqui, não caberia deslocamento escalar para o maratonista, porque essa distância aqui, ó, que ele fez até a placa de 60 km, se perdeu. Ficou até negativo, que foi justamente 18 km. Para ele isso não faz sentido. Então pensa sempre no maratonista. Tranquilo? Agora vamos calcular a vida dele. Né? O maratonista saiu da placa de 50. Então ele foi até a placa de 60. Então se você pegar ponto final menos o inicial, ele já correu aqui 10 km. Só que chegou na placa de 60, ele voltou. Se ele voltou e voltou em direção à placa de 32, ele passou de novo pela placa de 50, concordam? Então foi aqui mais 10 km. Né? Porque se foi 10 km indo, com certeza é voltando. As placas não mudaram de posição. Aí ele foi para onde? Para a placa de 32, galera. Então se você pegar a posição aqui de 50, subtrair o 32, você vai encontrar essa distância aqui é 18 km. Né? Agora, a distância efetivamente percorrida é justamente somar tudo que ele fez. Somar esses 10 km indo até a placa de 60, 10 km da placa de 60 até a 50, mais 18 km que é a placa de 32. Então vamos somar? Vamos lá. Distância percorrida vai ser igual aos 18 km. Eu posso somar na ordem, né? São tudo não vai ser um número positivo. Esses 10 km aqui, mais esses 10 km, né, que é justamente da volta da placa de 60. Então dá 20 mais 18, a distância percorrida vai ser 38 km. Então descobrimos aqui o deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida. Qual a alternativa que nos dá esse resultado? Alternativa C, de conquista. Beleza? Muito cuidado com esse tipo de questão. Pega alunos ali a rodo, tá? Espero encontrar você na próxima aula e continue aqui no canal.